Boa tarde. Iniciaremos agora a aula sobre critérios de divisibilidade. Eu sou a professora Daniele Bracher, de Matemática. Bom, os critérios de divisibilidade facilitam os cálculos por antecipar se uma divisão será exata ou não. Então, o primeiro critério trata da divisibilidade por 2. Um número será divisível por 2 quando ele for par. Qual é a condição para que um número seja par? O último algarismo dele tem que terminar. Tem que ser o 0, o 2, o 4, o 6 ou o 8. Então, aqui nós temos um exemplo. O número 34.526, ele é divisível por 2? Sim, ele é divisível por 2, porque ele termina em 6, então ele é par. Então, ele atende à condição. O número 5.341 é divisível por 2? Não, porque ele termina em 1 e o número 1 não é par. Aqui nós temos o fluxograma do algoritmo da divisibilidade por 2. Então, começa escolhendo o número, vai ler o número e analisar a casa das unidades. Termina em 0, 2, 4, 6 ou 8? Se não, não é divisível por 2. Se sim, é divisível por 2. E aí termina esse processo. Divisibilidade por 3. Um número será divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for um número múltiplo de 3. Na aula anterior, nós vimos o conceito de múltiplo e de divisor. Então, nós temos como exemplo o número 34.626. 3 mais 4 dá 7, mais 6 dá 13, mais 2 dá 15, mais 6 dá 21. 21 é divisível por 3, porque 3 vezes 7 dá 21. Então, esse número aqui é divisível por 3, porque a soma dele dos algarismos absolutos deu 21. O número 5.341. 5 mais 3 dá 8. 8 mais 4 dá 12, mais 1 dá 13. Então, ele não é divisível por 3. Aqui eu trago novamente o fluxograma do algoritmo da divisibilidade por 3. Então, vai definir o número, vai ler o número e somar os algarismos absolutos. A soma é divisível por 3? Se sim, o número é divisível por 3. Se não, o número não é divisível por 3. E aí encerra. Bom, divisibilidade por 4. Um número será divisível por 4 quando ele terminar em 00 ou quando seus dois últimos algarismos formam um número que é múltiplo de 4. 7.500 tem os dois últimos algarismos 00, então é divisível por 4. 522. 22 é divisível por 4? Não, porque 4 vezes 5 dá 20, 4 vezes 6 dá 24. Então, não é exato. 5.348 é divisível por 4? Sim, porque 48 é divisível por 4. 12 vezes 4 é igual a 48. Eu não coloquei aqui o fluxograma da divisibilidade por 4, porque eu coloquei lá nos exercícios para vocês montarem os fluxogramas. Então, fica aí o desafio para vocês montarem esse processo. É nos mesmos moldes dos fluxogramas da divisibilidade por 2 e por 3 que eu já coloquei aqui. Bom, a divisibilidade por 5. O número será divisível por 5 quando seu último algarismo for 0 ou 5. Então, 7.500 é, porque termina em 0.
522 não é, porque termina em 2. E 5.345 é, porque termina em 5. Divisibilidade por 6. A divisibilidade por 6 abrange duas regras. Um número será divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, quando eu vejo um número, a primeira coisa que eu vou perguntar é divisível por 2? Nesse caso aqui, é divisível por 2, porque ele termina em 0 e 0 é par. Depois, é divisível por 3? Aí eu tenho outra regra, que é se a soma dos algarismos resultam em um número que é divisível por 3. 7 mais 5 dá 12, mais 0, 12, mais 0 dá 12. Então, é divisível por 3. Se é divisível por 2 e por 3, é divisível por 6. 522. 522 termina em 2, que é par, então é divisível por 2. E vamos ver se é divisível por 3. 5 mais 2 dá 7, mais 2 dá 9. É divisível por 3. Se é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, quer dizer que é também divisível por 6. 5.345. Não é divisível por 2. Então, a gente já sabe que ele não é divisível por 6. A divisibilidade por 8. O número será divisível por 8 quando ele terminar em 000 ou quando seus 3 últimos algarismos formam um número que é múltiplo de 8. Vamos aos exemplos. 7.500. 500 é múltiplo de 8? Não dá para dividir por 8. Então, aliás, daria para dividir por 8, mas não resulta numa divisão exata. Então, se não resulta numa divisão exata, não é múltiplo de 8. 17.816. 816 é divisível por 8? É. Então, quer dizer que esse número, 17.816, é divisível por 8. 5.345.000 termina em 3 zeros. Então, pela regra, é divisível por 8. Divisibilidade por 9. Um número será divisível por 9 quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos for um número múltiplo de 9. É a mesma regrinha da divisibilidade por 3, com a diferença de que não será múltiplo de 3 e sim múltiplo de 9. Então, 7.110. Vou somar 7 mais 1 dá 8, mais 1 dá 9, mais 0 continua 9. Então, esse daqui é divisível por 9. 18.819. 1 mais 8, 9. Mais 8, 17. Mais 1, 18. Mais 9, 27. 27 é igual a 3 vezes 9. Então, esse número aqui é múltiplo de 9. 5.345.000. 5 mais 3, 8. Mais 4, 12. Mais 5, 17. Então, esse número aqui não é divisível por 9. A divisibilidade por 10, por 100 e por 1.000. Um número será divisível por 10 quando ele terminar em 0. É só eu associar aqui o último algarismo. Ele terminou em 1 zero, ele é divisível por 10. Ele terminou em 2 zeros, ele vai ser divisível por 100. Ele terminou em 3 zeros, ele será divisível por 1.000. Essa regrinha aqui provém lá da multiplicação. Quando eu estiver multiplicando um número por 10, eu vou acrescentar um zero.
Quando eu estiver multiplicando por 100, eu vou acrescentar 2 zeros. Agora, quando eu estiver multiplicando por 1000, eu vou acrescentar 2 zeros. Na matemática, a regra sempre vale para os dois lados, né? Então, quer dizer que se um número, se uma multiplicação por 10 eu vou acrescentar um zero, quer dizer que esse mesmo número é divisível por 10. Esse resultado vai ser divisível por 10. Bom, vamos aos exemplos. Eu tenho aqui 7.110. 7.110 é divisível por 10, porque termina em zero. 18.800 é divisível por 10, porque termina em zero. E também é divisível por 100, porque termina em 2 zeros. Já o 5.345.000 vai ser divisível por 10, por 100 e por 1000, porque termina em 3 zeros. Bem, era isso então. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um abraço.